Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais uma recomendação de 5 jogos que entram também para o top de todas as recomendações que eu tenho feito. Tenho optado por estes tops a 5 e por várias partes deste top, ou seja, conjugando isto tudo, depois temos uma recomendação de vários jogos dentro do tipo ou dentro da experiência que proporcionam ou dentro daquilo que eu quero salientar, tendo em conta as suas características. E aqui é mais um top de jogos para jogar a solo. Jogos que não eram jogos a solo na sua essência, mas que funcionam muito bem a solo. E desta vez trago aqui jogos que muitos deles entram mais na categoria dos jogos abstratos. Um não tem mesmo tema nenhum, os outros todos têm um tema, mas facilmente aquelas mecânicas e aquelas dinâmicas que o jogo cria poderiam resultar com outros temas. É isso que eu entendo como jogos abstratos dentro do género dos Eurogames. Então, o primeiro jogo que eu gostei muito de jogar a solo foi o Sprolopolis. Tem um nome difícil de dizer, especialmente para mim. Não sei porquê, tenho alguma dificuldade em dizer isto. O jogo é tão simples, é um jogo de supostamente um city builder, construção de cidades, muito simples. É um daqueles jogos, existem aí vários, que são compostos só por poucas quantidades de cartas, é o caso deste, salvo erro são 18. As cartas têm, do lado da frente, 4 tipos de bairros, com vários tipos de usos dos solos, podemos definir assim, com parques, com zonas industriais, habitacionais, zonas comerciais, por aí fora, e com estradas. E do outro lado, tem sistemas de pontuadores diferentes em cada carta. Como é que isto vai ser? Vai ser muito simples. Vamos escolher 3 deles, viramos para cima, vamos ficar com os 3 visíveis, temos os pontuadores especiais para o jogo, e depois o jogo vai consistir em juntar cartas. Temos aqui os 3 visíveis, como vocês podem ver, e depois basicamente vamos tirando sempre 3 cartas e vamos colocando em jogo. Não as podemos sobrepor todas, mas podemos ligar assim ou sobrepor uma parte e vamos criando áreas. A pontuação vai ser a maior área de cada cor contígua, e isso vai dar pontos, e descontamos a quantidade de estradas que aparecem isoladas, portanto convém também ligar as estradas. Basicamente o jogo é só isto. E o jogo acaba por ser só mesmo isto, portanto é um jogo muito simples, aqui com cartas, até existe versão print and play disto, portanto é uma coisa que facilmente podem jogar e lidar. Pode ser jogado mais do que uma pessoa, em modo cooperativo, tentar fazer o máximo de pontuação possível, portanto eu acho que é um jogo interessante. Outro jogo que também gostei de jogar a solo, aqui um que é totalmente abstrato, nem sequer tem tema nenhum, é apenas uma sequência, é quase que, olhar para este jogo, eu diria que é uma espécie de um jogo, e penso que já disse isso noutra análise, um jogo em que lhe retiraram todos os elementos que ajudam a dar tema, ou conteúdo, ou contexto, e ficou só o esqueleto do jogo. É um dice drafting, roll and write, ou seja, vão estar a escrever nestes cadernos. Há quem plastifique isto para depois os poder usar continuamente. Está aqui o exemplo de algumas folhas jogadas, riscadas. Vamos fazendo cruzes e desbloqueando. E isto é tão simples como temos dados que são lançados. Vou ver aqui os dados. Tem várias cores. Eles vão sendo lançados. Depois vamos fazendo drafting, escolhendo. Que tem depois também as pintas das cores. E vamos preenchendo, então, aqui com a nossa caneta, os sítios. Temos vários turnos, vamos fazer vários elementos de draft e à medida que vamos cruzando, se fizermos linhas e colunas, vamos libertando habilidades especiais que nos permitem, por exemplo, preencher noutros sítios, e cada conjunto que está associado a uma cor de dado tem um modo de funcionamento diferente, não é por colunas ou até por linhas, outros temos de pôr exatamente aquele valor, outros têm de ser de forma crescente, outros têm de ser pelo próprio valor. Existem muitas maneiras e depois sempre fazemos linhas, colunas, sempre que preenchemos alguns locais desbloqueiam outros e acaba por ser um jogo de múltiplas combinações e múltiplos combos. Muito simples, muito imediato, fácil de perceber, qualquer pessoa joga isto, e um jogo também muito portátil, e que há pessoas que jogam isto na praia. Isto é quase um substituto jogável do Sudoku e que podem jogar a solo, tanto como com outras pessoas. Outro jogo que eu também achei muito curioso e gostei de jogar a solo foi o Steamrollers. Isto também é um roll and write, é parecido com... Aliás, eu nem disse o nome disto. Em alemão é o Ganz schön clever, que eu tenho aqui, mas em português há uma edição de Advir que é o Optimus, penso que é assim. Ou That's Pretty Clever, se quiserem ver as edições também em inglês. E é assim que se chama este jogo. Voltando aqui ao Steamrollers, este foi outro roll and write, que são jogos em que lançamos e escrevemos. Eu gostei de jogar também este, porquê?
Vou abrir aqui mais com mais detalhe para vocês poderem ver também. Ou seja, eu gostei de jogar isto porque... Vamos ver o que é que isto aqui tem. Está aqui a tal folha, né? As folhas que nós vamos preenchendo. E nas folhas temos cubos. Isto é praticamente um Steam Roll and Write. Portanto, vamos dar aqui cubos às localizações. Vamos ter dados que vamos lançar. Com os dados podemos... Por exemplo, estão aqui dados que nos permitem dizer que tipo de linhas é que podemos fazer por turno. Está aqui o exemplo de um jogo já jogado. Portanto, o nosso objetivo é usar estes dados para saber o que podemos fazer, usar isto para saber que zonas em que podemos construir ou que zonas é que podemos pegar nos cubos e levar para as outras. E consiste em fazer basicamente redes. É basicamente o Steam. Isto é mesmo muito parecido com o Steam. Fazer as redes, transportar os cubos de um lado para o outro. Temos a maquinaria que fazemos evoluir para ter a capacidade de distância de para levar os cubos. Quanto mais distante conseguimos levar, mais pontos fazemos. Basicamente é isso. Depois existem aqui mais peças que também são ações que nós podemos usar com os dados. Existem aqui muitas. E estamos a jogar contra um jogador imaginário, não é? Um jogador virtual que interage sempre com os dados que nós não usamos, daqueles que são lançados, o que depois acaba por gerar também decisões interessantes, porque nós, à medida que vamos fazendo as coisas, vamos também ter noção daquilo que estamos a arriscar e daquilo que podemos perder se prolongarmos demasiado o jogo, ou se fizermos demasiadas ações repetidas, ou se fizermos determinadas ações que nos fazem perder, por exemplo, alguns benefícios que fomos acumulando. Isso eu diria que é bastante bem conseguido aqui neste jogo, que acaba por ser bastante interessante por isso, e provavelmente será um que eu vou fazer depois uma review mais a fundo, porque achei realmente piada a este tipo de roll and write, que já entra em jogos um pouco mais pesados. Outro jogo que também foi muito interessante ver a versão a solo foi o Town Center. Este é um city builder, embora com alguma abstração, mas realmente é também muito interessante. Tem dificuldade de entrar nas regras, isto é um bocado complexo. Aliás, é um jogo do Alban VR que é conhecido por criar sistemas. Alban VR que é conhecido por criar sistemas assim mais complexos de jogos. E por acaso está numa fase agora em que ainda a reformular a grande parte dos jogos dele com a arte gráfica e design e até a melhorar os livros de regras e afins. Este jogo consiste basicamente numa construção de cidades em que os jogadores vão escolhendo cubos. É tipo um draft de cubos que vão saindo. E depois, consoante as coisas que vão colocando, vão podendo construir, e depois há um crescimento orgânico. Por exemplo, o comércio interage com as habitações interagem com os escritórios, e isso faz crescer de modo orgânico a cidade, que depois vamos também acumulando dinheiro, e isto depois no final vai acabar por gerar aqui uma cidade com múltiplos cubos. Aliás, isto nem faz sentido, com múltiplos cubos, em que vários edifícios vão podendo ter vários usos, e acaba por ser depois uma coisa muito interessante. E depois os edifícios também só podem crescer se fizermos isto crescer em torres de abastecimento, mas têm que estar alimentados por energia, o que significa estes amarelos. Isto nos permite, por exemplo, crescer, ter cidades desta altura, ou seja, edifícios desta altura. Se formos para a periferia, perdemos pontos. Portanto, isto está uma coisa bastante original, bastante interessante, e até há versões deste jogo feitas em Lego. E eu penso também há versões print and play, em que podem imprimir os tabuleiros e podem depois usar peças de Lego para fazer isto. Portanto, é um jogo que me surpreendeu bastante. Do ponto de vista das mecânicas, é interessante para simular o crescimento orgânico das cidades, embora depois seja um bocado abstrato e algumas coisas não tenham depois ligação temática com a realidade urbana, de crescimento urbano, mas acaba por ser bastante interessante. Por final, o outro jogo que eu joguei a solo e achei interessante foi o Arraial. Nem sequer sabia que isto tinha versão a solo, andei a pesquisar, na minha ludoteca quase é que tinha, e deparei-me que este realmente é uma coisa que funciona bastante bem. Para quem não sabe, o jogo tem uma inspiração nas mecânicas do Tetris. Vamos mostrar aqui. Portanto, basicamente temos aqui nossa rua, o nosso bairro, a nossa praceta, seja lá o que queremos chamar a isto, em que as cartas vão saindo. Temos na mesma aqui o octógono que vai rodando para usarmos as ações. As cartas vão estar aqui em cima. Vamos estar aqui em cima com as peças que vão saindo, e depois as peças nós vamos colocando, tal como peças de Tetris, mesma coisa, a mesma lógica no jogo base. Há de ter também para aqui alguns da barra, que fica aqui alguns para cima no quarto jogador, não sei exatamente onde é uma questão de verem depois, mas no fundo vamos estar a construir aqui
Vamos estar a construir com as peças que vêm, tentar fazer o máximo de junções de peças da mesma cor. Isto nem faz sentido nenhum, sou péssimo jogador disto, não é? E vamos tentar encaixar isto depois. Elas vão entrando, fazer combinações iguais, pomos na mesma os meeples para fazer os pontuadores e vamos na mesma acumulando as linhas. Só não tem os duplos, mas basicamente temos que tentar fazer o melhor possível com as peças que vão saindo e tomando algumas decisões semelhantes àquilo que é no jogo original. Portanto, é um jogo também qual quebra-cabeças, como a maior parte deles que eu referi agora, mas que funciona também muito bem neste modo a solo. Não sei se repararam, mas a maior parte destes jogos são ditos abstratos, apesar de todos terem uns temas, à exceção do Optimus ou That's Pretty Clever. Esses realmente não têm grande tema. Os outros têm algumas lógicas, nas mecânicas contam algumas das narrativas e aproximam daquilo que seria o comportamento daquela realidade que está a ser simulada. No entanto, estes jogos são jogos que eu não diria para comprarem a solo, à exceção do Sprawlopolis. Eu acho que é mesmo um bom jogo a solo por raiz. Se quiserem mesmo comprar um jogo a solo é este. E também os outros, eu diria que se podem tornar bastante repetitivos, embora o Sprawlopolis também, que se jogarem muito tempo, se calhar vão se fartar, mas são jogos que são interessantes. A maior parte deles não são muito caros, portanto não é um custo muito grande, mas são jogos para jogarem algumas vezes e tentarem sempre bater o vosso score, tentarem fazer o máximo possível, à exceção do Steamrollers, que aí tem mesmo um adversário, mas eu diria que se podem perfeitamente jogar umas 20 vezes, 30 vezes e esse número de vezes já é suficiente para justificar o facto de o terem para jogar a solo. Independentemente do jogo a solo, são jogos que depois vocês podem jogar com mais pessoas e que têm claramente qualidade enquanto jogo para isso. Daí estas recomendações destes 5 em particulares para juntar às recomendações dos outros todos que já fiz para jogar a solo. Então vá, adeus, fica aqui mais esta recomendação e fiquem sempre à vontade para fazer sugestões, até para partilhar mais jogos, porque eu também não conheço tudo e tenho sempre interesse em conhecer coisas novas e há por aí pessoas que têm muitos conhecimentos sobre jogos e que realmente é uma pena não serem partilhados. Então vá, adeus!